Olá pessoal, vamos ao resumo semanal de Meu Caminho é Te Amar, de 10 a 14 de fevereiro. Fausto diz a Karen que pode matar a Daniela. Eugênio admite estar apaixonado pela Amparo. Fausto enfrenta Daniela por ter beijado Memo. Daniela e Memo renunciam seu amor. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Jerusa sai rapidamente dali e Daniela fica preocupada. Karen pede desculpas para Daniela e diz que vai para a construtora. Daniela vai atrás de Jerusa para tentar se explicar. Ela assume para a funcionária que está apaixonada pelo Memo, que não foi algo que ela buscou, mas os sentimentos são assim. Eles chegam e os tomam de surpresa. Daniela diz que o Memo está casado e ela também, mas o que sente por ele é muito forte e não pode negar. Ela diz que é um assunto delicado e pede que Jerusa não fale disso com ninguém. Jerusa diz que ela pode confiar nela e a apoia. Heron diz a Fausto que o plano com o Macário está dando certo e que ele é viciado em apostas. Fausto fica satisfeito e diz que assim conseguirá mais rápido aqueles terrenos. Memo e Úrsula vão à mansão. Memo pede desculpas para Daniela por ter chegado assim, mas a Úrsula precisa dizer algo para ela. Úrsula diz: "Sim, eu queria te oferecer uma desculpa pelas burradas que eu te disse naquele dia. Me desculpa?" Fausto continua humilhando Gabi na construtora. Ele decide demiti-la. Daniela diz a Úrsula que ela não precisa se preocupar, mas quer que ela entenda que nunca foi sua intenção provocar problemas entre ela e o Memo. Úrsula finge ser compreensível com Daniela e diz que não quer que por sua culpa ela não diga a verdade para Isabela. Daniela diz que não mistura as coisas. Isabela aparece ali e fica muito animada ao ver Memo. Ela corre para abraçá-lo. Memo pergunta como ela está. Isabela diz que está muito bem e pergunta a Úrsula como ela está. Úrsula é amável com a menina. Animada, Isabela diz a Memo que em breve irá conhecer seu pai biológico. Ela pede que ele também a ajude para encontrar seu pai. Úrsula, querendo causar, diz que acha que aquele é o momento certo. Memo diz a Isabela que é claro que vai ajudá-la com seu pai, mas ela deve ter paciência. Daniela promete à filha que irão encontrar o pai biológico dela. Isabela abraça Memo e Daniela, e Úrsula não gosta nada de ver os três abraçados. Gabi diz a Fausto: "Eu vim aqui só para te agradecer por ter me demitido. Eu já não suportava mais um minuto com você. Agora mesmo eu desocupo a minha mesa, com muito prazer, mas não pensa que eu vou ir sem antes dizer umas verdades na sua cara." Fausto diz que não vai permitir, mas Gabi enfrenta o fuleiro. Ela diz: "Você é um ogro. Você trata suas funcionárias pior que tudo. Eu não sei como a Daniela te suporta. Você é um marido intolerável. Que bom de verdade que o meu tio Memo descobriu que a Belinha é sua filha, porque essa menina tão preciosa não merecia ter um pai tão desprezível quanto você. Assim como o João foi da sua casa, eu também vou dessa empresa. E vai chegar o dia que ninguém vai te aguentar mais e você vai ficar completamente sozinho." Irritado, Fausto expulsa a Gabi e ela diz que sai com muito gosto. Isabela diz a Memo que quando encontrarem o pai dela, poderiam todos andar no caminhão dele. Memo promete que sim. Sebastian descobre que Fausto demitiu Gabi. Gabi diz que no fim ele fez um favor, porque já não suportava mais ele. Jerusa diz a Daniela que ela pode contar com ela para tudo, e que acima de tudo são amigas. Daniela a abraça com ternura e agradece seu apoio. Sebastian diz a Gabi que seu pai é quem manda na empresa e quer ir falar com ele. Gabi se nega. Diz que antes vai agradecer o senhor Eugênio, mas não fica mais ali, porque o Fausto odeia ela por ser sobrinha do tio Memo. Daniela começa a contar para Jerusa como iniciou sua paixão pelo Memo. Jerusa também agradece Daniela por ter marcado a consulta para ela na ginecologista. Daniela quer pagar um curso de moda para Jerusa. Jerusa fica emocionada por Daniela ajudar ela a cumprir seu sonho. Gabi diz a Eugênio que antes de ir, queria agradecê-lo por tudo e devolver o dinheiro que ele emprestou. Eugênio diz que não pode aceitar, e menos agora que ela irá deixar o emprego. Gabi diz que o dinheiro não é seu e que foi seu pai quem mandou e não quer que devam nada a ele. Eugênio não quer que Gabi saia da empresa e se oferece para resolver a situação. Gabi diz que de verdade ela quer ir e que ser secretária não é sua praia e agora quer estudar relações públicas. Ela diz que ama estar em contato com as pessoas e cuidar delas. Eugênio diz que ela fará falta na empresa, mas a compreende.
Karen conta a Daniela que o Fausto demitiu a Gabi e foi muito grosso com ela. Ela diz à amiga que o Fausto demitiu a Gabi pelo simples fato dela ser sobrinha do Memo. Fausto chega em casa, ouve isso e diz: "O que você está dizendo? Isso não é verdade." João está no treinamento e Gleice aparece ali dizendo: "Oiê, João Paulo." João se desconcentra e não vai bem seu mergulho. O treinador olha feio para Gleice e chama a atenção de João pelo péssimo desempenho. Depois, Gleice diz a João que não quis distrair ele. Ela diz que suas costas está doendo muito e, como ele é esportista, achou que ele poderia indicar alguém que faça massagens. João diz que por isso ele mesmo pode massageá-la. Gleice fica satisfeita e João faz massagem nas costas da sirigaita. Gabi chega ao ginásio e vê João massageando Gleice. Fausto manda Karen parar de fazer ele parecer um monstro frente à sua esposa. Ele diz que se despediu a Gabriela foi por ser irresponsável. Karen diz que foi uma atitude extrema e Daniela também concorda. Fausto diz que a Gabriela é da geração de cristal, que se ofende por tudo e isso servirá de exemplo para os outros empregados. Daniela manda Fausto moderar seu comportamento. Fausto diz: "Eu não pedi sua opinião. E você, Karen, para de meter ideias na cabeça da minha mulher." Karen diz que ele deveria ter consultado ela antes de demitir a Gabi e o relembra que ele tem poucas ações. Debochado, Fausto diz que ela então não está sabendo e recomenda que ela fale com o Heron. João explica a Gabi que sem querer atropelou a Gleice quando estavam saindo do restaurante. Gabi pergunta se Gleice está bem. João diz que sim, que levaram ela ao hospital e não teve fraturas. Gleice diz que já se sente melhor. Sente dores nas costas e diz a Gabi que o namorado dela é um cavalheiro. Gabi diz: "Sim, o meu peixinho é o melhor." Ela o beija e Gleice agradece a massagem de João e se retira. Gabi conta a João que Fausto demitiu ela. Lupe pede perdão a Amparo por seu egoísmo e diz que não quer ficar brigada com ela. Amparo diz que já passou e abraça a filha. Gabi diz a João que agora vai poder vê-lo treinar todos os dias e o beija. Do lado de fora da mansão, Karen questiona se Fausto realmente não ama a Daniela, porque ele morre de ciúmes do caminhoneiro. Fausto manda ela não dizer estupidezes. Karen diz que ele só usa o pretexto da fortuna para seguir com a Daniela, mas no fundo ama ela. Fausto diz que seu casamento sempre foi um negócio para ele, e a Daniela jamais o interessou como mulher. Ele questiona se o Memo e a Daniela são amantes. Macário pensa em alguma maneira de Amparo o perdoar. Fausto diz a Karen que já sabe que o Memo e a Daniela se beijaram. Karen percebe que quem disse isso para ele foi a tatuada. Ela debocha do amante e diz: "Tantos anos tentando manter esse casamento e sua mulher pode te deixar por um morto de fome como o Memo." Furioso, Fausto diz: "Isso jamais vai acontecer. Eu nunca vou dar o divórcio, porque a essas alturas me convém mais ser um homem viúvo do que um homem divorciado." Karen se surpreende e questiona se ele teria coragem de matar Daniela. Fausto diz a Karen que ela tem muita imaginação. Karen diz que ele foi muito claro e Fausto pede que ela interprete isso como quiser. Fausto debocha de Karen ao contar que foi ele quem comprou o anel de compromisso que o Heron deu para ela. Karen vai embora. Já na mansão, Daniela recrimina Fausto pela demissão de Gabi. Diz que é a namorada do seu irmão e ele deveria ter mais consideração. Fausto diz que não vai discutir com ela assuntos de sua empresa. Daniela quer que Fausto vá à consulta da psicóloga de Isabela, mas ele inventa desculpas. Daniela diz que ele está inventando pretextos, mas o adverte que isso não evitará que a Isabela saiba que o Memo é o pai biológico dela. Memo agradece Úrsula por ter se desculpado com Daniela. Úrsula diz que errou e que quis fazer o certo pela relação deles. Daniela diz a Fausto que ele deve ter um tempo para ir à psicóloga da filha. Fausto diz que só está pedindo que ela adie um pouco, pois está cheio de compromissos. Gleice diz a Yolanda que foi ver João no ginásio. Yolanda diz que assim ela vai espantá-lo e que os homens gostam da conquista. Gleice diz que o João estava fazendo uma massagem nela quando a estúpida da Gabriela chegou. Ela diz à mãe que ela não disse nada, nem ficou ciumenta, e que quando é assim, a meia-irmã pensou que ela é tão pouca coisa que o João jamais olharia para ela. Lupe diz a Gabi que agora entendeu que não deve ficar contra a mãe, sair com o Sr. Eugênio. Ela diz que já se desculpou com ela e vai se resolver com o Sebastião.
Gabi conta à irmã que demitiram ela do trabalho, mas que foi bom, porque ela já não suportava mais trabalhar com o Fausto. Memo conta a Humberto e Amparo que a Isabela pediu a ajuda dele para encontrar o pai dela. Amparo diz que ela vai ter uma grande surpresa quando souber que ele é o pai dela. Memo pergunta se eles acham que a Isabela irá aceitá-lo. Humberto diz que não há dúvidas que sim e que a Belinha adora ele. Úrsula diz ao marido que tudo sairá bem. Jerusa e Léo passeiam juntos pela cidade. Amparo descobre que Gabi foi demitida. Gabi conta à mãe que está pensando voltar aos estudos e Amparo fica feliz. João diz à namorada que está orgulhoso dela. Algumas fãs de Léo o reconhecem na rua e paparicam ele. Jerusa sente ciúmes. As fãs tiram fotos com ele, até dando beijo no rosto. Léo descobre que seu clipe viralizou nas redes sociais e ele e Jerusa ficam animados. Karen pergunta a Eugênio como foi com a Amparo. Eugênio diz que gosta muito de conversar com ela. Karen questiona se o pai está apaixonado pela Amparo. Eugênio assume que sim, mas ter algo com ela é impossível, pois ela está casada e isso, para ele, é sagrado. Macário diz a Yolanda que não sabe por que sua mulher não quer voltar com ele e que prefere aquele estirado. Yolanda diz que o tigre tem que parar de fazer cena de ciúmes com a bruxa e isso não está funcionando. Ela diz que o amante deve ser indiferente com Amparo e fingir que não se importa que ela saia com aquele riquinho. Lupe se desculpa com Sebastian por sua reação quando soube que os pais deles estavam saindo. Ela diz que já entendeu e por isso não irá mais misturar as coisas. Sebastian diz que já se esqueceu disso e agora está muito feliz por ter sua Lupe de antes. Os dois se beijam. Fausto diz a Daniela que ela ganhou e cancelou a reunião para ir à psicóloga da Isabela. Daniela diz que ela não ganhou e quem ganha é a Isabela. Fausto diz que não quer mais brigas e quer que ela tenha certeza do quanto ele ama ela e sua filha. No outro dia, Eugênio avisa Fausto que mais tarde terá uma reunião diretiva. Ele diz ao sócio que não gostou nada da maneira que ele despediu a Gabriela e que aqueles não são os modos de um líder e muito menos de um cavalheiro. Fausto diz que a Gabriela é uma inútil e abusada e o insultou quando a demitiu. Eugênio diz a Fausto que tem dias que ele está de mau humor e sugere que ele fique alguns dias de descanso. Gleice volta ao restaurante e vê Gabi atendendo. Amparo diz a ela que demitiram a Gabi e ela também vai ajudar no restaurante. Gleice cumprimenta a Gabi, que é muito amável com ela. Macário chega ali, faz carinho em Gabi e diz, minha filha. Ele passa por Gleice e não fala com ela. Macário diz a Amparo que se ela quiser refazer sua vida com o Eugênio, ele não irá incomodá-la. Fausto vai atrás de Ana Maria, psicóloga de Isabela, e tenta convencê-la que o pai biológico da Isabela não é uma boa pessoa. Ele diz que não quer que ele esteja perto de sua filha, que a Daniela não consegue perceber isso e que ainda ela e esse homem se beijaram por suas costas. Gleice ouve Macário dizendo para Amparo que não irá interferir entre ela e Eugênio. Macário diz à esposa que errou muito e sabe que ela merece algo melhor que um trapo sujo como ele. Amparo diz que, em primeiro lugar, não tem nada com Eugênio e são somente amigos. Macário tenta se fazer de coitadinho e diz que quer que ela seja feliz, mesmo que não seja com ele. Ana Maria diz a Fausto que não sabe o que dizer para ele e que quando a Daniela esteve ali, ela falou maravilhas do pai biológico da Isabela. Ela diz que a Daniela se sentiu aliviada pelo Guilherme Santos ser o pai da Isabela e alegou que ele era uma ótima pessoa. Fausto diz que ele está manipulando sua esposa, mas a única coisa que ele quer é dinheiro. Ele pede que Ana Maria o ajude e diga a Daniela que a Isabela ainda não está pronta para saber quem é seu verdadeiro pai. Daniela chega ali e se surpreende por Fausto ter chegado antes que ela. Ana Maria fica tensa e não sabe o que fará. Daniela diz à psicóloga que ela e o Fausto chegaram a um acordo para contar para a Isabela quem é o pai biológico dela e pergunta se ela acredita que a Isabela esteja pronta para esse momento. Ana Maria diz que antes de dar sua opinião profissional, gostaria de conhecer o Guilherme Santos e analisar um pouco sobre ele. Daniela diz que é claro e que ele já havia dito que com todo prazer ele iria ali se precisasse. Amparo diz a Gabi o que o Macário disse para ela e novamente ressalta que entre ela e o Eugênio só existe uma amizade. Gabi pergunta se a mãe só vê o seu Eugênio como amigo ou se gosta dele.
Úrsula quer saber o que Macário está planejando contra Amparo. Macário diz que vai se comportar como um anjinho com ela. Ele pergunta como vai a gravidez dela. Úrsula diz que vai bem, mas estranha o interesse do tio por sua gravidez. Macário diz à sobrinha que o César contou para ele sobre o acordo que eles fizeram, que ela iria entregar o bebê quando nascesse. Úrsula diz que só falou aquilo para ele deixá-la em paz, mas é claro que não iria entregar seu bebê. Nesse momento, Úrsula tem uma alucinação com César, que diz que quando o bebê nascer, irá levá-lo. Úrsula grita de horror e Macário pergunta o que está acontecendo com ela. Ele diz que cada dia que passa, ela está parecendo como uma louca, como a mãe dela. Gabi diz à mãe que o seu Eugênio é uma boa pessoa e, na verdade, já percebeu o clima entre ele e a mãe. Amparo fica sem graça. Diz à filha que ela disse que queria ver o namorado treinando e dá autorização para ela sair. Gabi fica entusiasmada e Gleice ouve. Fausto mostra sua verdadeira face e diz a Daniela que não quer que o Memo se encontre com a Ana Maria e nem que a Isabela saiba que ele é seu verdadeiro pai. Fausto pede que Daniela espere 24 horas para ligar para o caminhoneiro, pois ele precisa dirigir a notícia. Daniela diz que eles devem seguir avançando e se retira. Macário fala com os contatos de César e conta que ele morreu. Ele diz que os negócios seguem em pé e irá entregar o bebê da sobrinha quando nascer. Feliz, Úrsula mostra para Memo as coisinhas que comprou para o bebê deles. Porém, Daniela liga para Memo nesse momento para informar que a psicóloga da Isabela quer falar com ele. Memo fica entusiasmado e diz que é claro que irá, e agradece Daniela. Emocionado, Memo diz a Úrsula que cada dia está mais perto da Belinha saber que tem o sangue Santos. Gabi vai ao ginásio para ver João treinar. O treinador diz a João que as amiguinhas dele não podem estar indo ali para distraí-lo, e ali é para treinar com compromisso. Macário liga para Heron e ele oferece dinheiro para ele apostar. Macário tenta resistir, mas Heron diz que não tem pressa e não irá cobrar o dinheiro. Memo conta a Amparo que irá conversar com a psicóloga da Isabela e está doido para que sua filha saiba que ele é seu verdadeiro pai. Amparo se anima e pede que o irmão vá bem arrumado para causar uma boa impressão na psicóloga. Ela diz que o irmão deve demonstrar que é um homem responsável e de muito amor. Fausto diz a Heron que espera que amanhã ele já tenha tudo pronto. Heron diz que sim, e Fausto diz que com aquilo irá afastar aquele caminhoneiro da sua esposa e da sua filha para sempre. Heron alerta Fausto que se ele abrir aquela porta, sairá prejudicado. Fausto diz, não, se você resolver as coisas como eu estou pedindo, sairá tudo perfeito. Humberto diz a Memo que tudo irá bem com a psicóloga e em breve ele terá sua filha a seu lado. Ele pergunta se o filho vai trazer a Belinha para viver com ele e a Úrsula por um tempo, depois que ela descobrir a verdade. Memo diz que se encantaria que a Isabela vivesse com ele, mas não pode e não quer afetar sua filha. Humberto diz que a neta é uma Santos e seu lugar é ali com sua verdadeira família. Memo diz que sabe, mas não podem esquecer que ela tem outra família. Gabi faz torcida para João enquanto ele treina. João diz a Gabi que seu treinador chamou sua atenção e não quer que nada o distraia quando ele estiver treinando. Ele diz que terá que pedir para ela não ir mais vê-lo quando estiver treinando e que aquilo é muito importante. Gabi diz que ele não precisa se preocupar, que ali ela não aparece nunca mais. Na reunião da empresa, Eugênio avisa a todos que irá apoiar o projeto de seu filho em energia sustentável. Fausto diz que nem ele e a Karen estavam de acordo que esse projeto fosse para frente e seria muita perda de recurso. Karen diz que mudou de opinião e por isso decidiu apoiar seu irmão. Fausto não gosta nada e, para provocar Karen, revela que o Heron decidiu ficar somente com 2% das ações e vendeu o restante para ele. Todos se surpreendem. Gabi volta triste para o restaurante e Gleice pergunta o que houve. Gabi diz que o peixinho dela não gostou que ela foi no ginásio e disse que ela o distrai. Gleice diz que com certeza ele irá atrás dela para se desculpar, mas ela não deve perdoá-lo de primeira e deve deixar ele pedir um pouco mais. Karen acusa Heron de ter usado ela. Heron diz que o Fausto pressionou e não teve opção senão ceder suas ações. Karen diz que tudo aquilo foi um plano do Fausto e caiu feito uma estúpida. Heron diz que o que tem entre eles não tem nada a ver com isso. Furiosa, Karen diz que ele ofereceu um anel para ela que sequer foi ele quem comprou.
Ela dá um tapa na cara dele. João chega ao restaurante e Gleice pede que Gabi lembre do que conversaram. E não o desculpe tão fácil para ele aprender a lição. João quer falar com Gabi, mas ela o trata com frieza. João diz à namorada que se um casal não se apoia, os sonhos não se realizam. Ele entrega para ela um documento de uma faculdade onde se recomenda fazer licenciatura em relações públicas. Gabi sorri para ele, o que deixa a Gleice furiosa. Karen humilha Heron, diz que pagou pelas ações dele e que quis ajudá-lo para enfrentar Fausto. Ela diz que ele cedeu aquelas ações para ele depois de ter prometido que iria ajudá-la a destruí-lo. Ela diz que só estava brincando com ele e prefere a morte antes de se casar com um medíocre como ele. Daniela vai à construtora e Karen chega ao escritório de Fausto furiosa, jurando que ele vai pagar caro pelo que fez. Daniela pergunta à amiga o que está acontecendo. Karen exige que Fausto diga para ela e Daniela qual é o segredo que ele guarda sobre o nascimento da Isabela. Gabi não consegue ficar brigada com João e se alegra pelo apoio do namorado nos estudos. Amparo irá pagar os estudos da filha, o que deixa Gleice morrendo de inveja. Daniela exige que Fausto explique o que a Karen acaba de dizer. Fausto diz que irá dizer, mas não na frente da Karen, pois já está cansado dela se meter nos assuntos deles. Karen diz que a Isabela é sua afilhada e tem interesse em tudo que tem a ver com ela. Fausto manda Karen ir formar sua própria família e deixá-los em paz. Karen jura que aquilo não ficará assim e sai. Daniela pergunta a Fausto o que está acontecendo. Fausto diz que o Heron vendeu as ações dele para ele e por isso a Karen está assim. Daniela confronta o marido se ele estava ocultando algo sobre a adoção da filha deles. Úrsula vê Memo observando uma foto dele com Olivia, mãe de Isabela. Ela diz que a Olivia era até bonitinha e pergunta se ele está sentindo falta dela. Memo diz para Colírio que a Olivia já se foi e só estava pensando nela porque não pode vê-la antes de morrer. Ele diz que irá mostrar as fotos da mãe da Isabela para ela, quando ela perguntar. Sebastian diz a Lupe, João e Gabi que agora todos eles estão indo atrás dos próprios sonhos. Lupe diz que sim, e o melhor é que sempre estão unidos. Gabi diz que com o amor e a amizade ao lado, tudo é possível. Fausto diz a Daniela que pediu para o Heron investigar o caminhoneiro e a origem da Isabela. Daniela diz que ele não pode fazer essas coisas, e muito menos sem consultar ela antes. Fausto diz que mais vale ser desconfiado e prefere saber do passado dele antes da sua filha saber quem é o pai biológico. Daniela acusa o marido de só estar arrumando pretextos para não dizer a verdade e não acredita que ele pôde ter escondido que estava investigando o Memo. Fausto diz: eu quem não posso acreditar até onde você é capaz de me esconder as coisas com aquele infeliz. Quando infernos pensava em me contar que esse caminhoneiro te beijou? Daniela se surpreende e baixa os olhos. Fausto diz que nem irá perguntar o que ela sente por ele, pois já percebeu a maneira que ela o defende. Daniela diz que pensou em dizer para ele algumas vezes, mas não teve um só dia de paz. Fausto diz que ela teve mais de uma oportunidade para confessar tudo, e muitas vezes perguntou para ela. Daniela diz que ele tem razão, que ela se sente péssima por isso e não irá negar o que aconteceu. Fausto diz que ela só está sendo uma vítima daquele miserável, que soube manipular muito bem. Daniela diz que ninguém manipulou ela, e entre ela e o Guilherme não há nada, e nunca passaram de um beijo. Ela diz que sabe que isso não há desculpa, mas nunca fizeram nada indevido. Fausto diz que acredita nela, por isso se apaixonou por ela, pois sabe a mulher que ela é. Ele diz que precisam se acalmar e pensar bem para falar aquilo. Daniela diz que então eles se veem em casa, mas antes questiona como ele soube. Fausto diz que isso não importa e não faz nenhuma diferença. João diz a Gleice que fica feliz em ver ela melhor. Gleice diz que também fica feliz por ele e a Gabi terem resolvido suas diferenças e que ela chegou bem chateada ali no restaurante criticando ele. A Sirigaita diz que se tivesse um namorado como ele, não iria ficar fazendo aquelas birras como menina mimada. João defende Gabi, diz que ela tem seu caráter diferenciado, mas é uma boa pessoa. Gleice diz que gosta de ver eles reunidos, mas que ela quase não tem amigos. João pergunta por quê e diz que ela é uma menina linda. Gleice fica feliz pelo elogio de João. Daniela diz a Karen: eu quero que você me diga a verdade, olhando nos meus olhos.
Foi você que contou que o Memo e eu nos beijamos? Karen diz que jamais trairia ela e que com certeza quem contou para o Fausto foi a esposa do caminhoneiro. Daniela diz que depois disso o Fausto agora irá pressioná-la para que a Isabela não saiba a verdade. Karen diz que isso não muda as coisas e que o Memo é o pai da Isabela. Ela conta para a amiga que terminou com o Heron. Lupe diz aos amigos que tem algo em Gleice que não faz ela confiar nela. Gabi pede que a irmã não diga isso e chama a Gleice para ir à casa do Sebastian para jogarem e comerem. Gleice se surpreende pelo convite e aceita ir. Heron empresta mais dinheiro para Macário apostar. Eugênio pergunta a Fausto por que ele não foi falar diretamente com ele se queria comprar mais ações da empresa. Fausto diz que metade daquela empresa era de seu pai, mas que hoje ele só tem migalhas. Eugênio diz que o Heron estava muito animado em investir na empresa e achou estranho essa atitude dele. Daniela conta a Karen que o Fausto pediu que o Heron investigasse o Memo e tudo relacionado ao nascimento da Isabela. Karen revela à amiga que amanhã irá embora do país e acabou de decidir isso. Ela diz que irá para Paris, que são muitas coisas em sua cabeça e precisa ficar tranquila. Daniela lamenta e diz que precisa da amiga mais do que nunca. Karen diz que ela pode ligar sempre que precisar. Ela diz a Daniela que não se sente bem e precisa de distância de tudo dali. Na casa de Sebastian, os jovens se divertem juntos e fazem karaokê. Fausto chega em casa e diz a Daniela que não esperava encontrar a amiga dela ali. Daniela diz que a Karen só está ali para se despedir, porque ela irá de viagem amanhã. Karen diz que irá para a Europa. Fausto diz: "Você tá louca? Você não pode ir para lugar nenhum." Daniela se surpreende e Karen olha para Fausto, estranhando pela atitude dele diante de Daniela. Como de costume, Macário se dá mal no jogo. Fausto diz a Karen que eles têm projetos na construtora e não pode deixar isso de lado. Karen diz que vai falar com seu pai e não precisa falar com ele. Já a sós, Karen diz a Fausto que assim como o Heron traiu ela, pode chegar o dia que ele vai traí-lo. Fausto, em tom de deboche, diz que sabe controlar seus mascotes. Karen diz que vai embora do país para esquecer ele e ver se encontra um homem que a ame. João, Lupe e Gabi irão levar Gleice para casa. Macário vai ver Yolanda e os dois vão para a cama no quarto. Memo e os Santos estão felizes, já que em breve Isabela saberá de toda a verdade. João, Gabi e Lupe entram na casa de Yolanda para deixar Gleice. Elas conversam e Macário escuta as vozes das filhas. Macário se pergunta o que elas fazem ali e fica tenso. Isabela diz a Karen que o Memo e o Zé Maria irão ajudá-la para encontrar seu pai. Karen diz que isso lhe dá muita alegria e que logo irão encontrá-lo. Ela diz à afilhada que foi ali para se despedir dela, porque irá sair de férias. Karen pede que Isabela prometa que seguirá insistindo para que a mamãe e o papai encontrem o verdadeiro pai dela. Isabela promete. Gleice pede que os amigos se citam em casa. Gabi pergunta se pode ir ao banheiro. Gleice diz que sim, mas Gabi acaba entrando no quarto de Yolanda sem querer. Macário já não está ali e Gabi se desculpa com Yolanda. Gleice aparece ali, diz à mãe que convidou alguns amigos e apresenta Gabi para ela. Gabi vai ao banheiro e Gleice debocha da mãe pelo apuro que fez ela e Macário passarem. Macário saiu pela janela e Yolanda joga a roupa para ele terminar de se vestir. Daniela se despede de Karen. Fausto diz que irá acompanhá-la até o carro e aproveitar para pegar algo seu. Já do lado de fora, Fausto diz a Karen que tomara que ela encontre o que quer na Europa. Karen diz que ele é um egocêntrico e aquela viagem estará fazendo por ela. Fausto diz que não acredita que ela vai embora e só está fazendo um showzinho. Karen garante a Fausto que um dia irá destruí-lo e que quando voltar irá se vingar dele. Ela diz: "E acredita, Fausto, não há mais nada perigoso que o rancor e a vingança de uma mulher como eu." Debochado, Fausto diz que com tanto ódio ela poderia escrever um livro e se tornar escritora. Ele diz que ela é boa para ser amante, mas jamais será esposa de alguém. Karen dá um tapa na cara dele. Fausto, sem acreditar que ela irá viajar, diz que a espera no dia seguinte no motel. Karen garante que não irá chegar. Depois, Fausto diz a Daniela que ela não sabe o quanto doeu nele quando soube que ela se beijou com o caminhoneiro
mas que não a culpa. Ele faz Daniela jurar que isso jamais irá acontecer novamente. Fausto diz que acredita que eles deveriam seguir o exemplo da Karen e saírem de viagem. Daniela se surpreende, e Fausto diz que isso seria uma oportunidade para se reencontrarem como família. Daniela diz que irá pensar. No dia seguinte, Eugênio pergunta a Karen por quanto tempo ela irá. Karen diz que não sabe e irá voltar quando estiver pronta. Eugênio pergunta para quê. Karen responde que para se encontrar a si mesma. Memo se prepara para falar com a psicóloga da Isabela e Úrsula deseja sorte para ele. Memo irá ajudar Gabi a sair à frente nos estudos. No motel, Fausto liga para Karen e diz que está esperando. Karen está no aeroporto e diz a ele: "Pois que pena, mas o meu voo sai em 15 minutos. E mais, estou prestes a entrar no avião." Fausto diz que ela é uma mentirosa. Karen tira uma foto dela no aeroporto e envia para o amante. Fausto vê, fica irritado e manda ela sair de lá agora mesmo. Karen diz que é claro que não. Memo e Ana Maria se encontram no consultório da psicóloga. Ana Maria diz que queria conhecê-lo para tomar seu próprio critério sobre ele. Memo diz que com certeza o Fausto falou mal dele e os dois não se dão bem. Ana Maria pergunta se ele não acha que a relação dele com o Fausto deveria melhorar pela Isabela, já que os dois são pais dela. Fausto diz a Karen que ela não pode ir e que é ele quem decide quando acaba a relação deles. Karen diz que ele é um macho egoísta, que já tomou sua decisão e não irá voltar atrás. Fausto diz que ela lhe causa pena e sabe que não poderá se esquecer dele. Karen diz que se apaixonou por ele antes da Daniela e que só foi tempo jogado no lixo. Ela diz que nunca imaginou que seu destino seria amar um homem casado. Será outra e já não pode mais seguir com essa vida. Fausto diz que se ela entrar no avião, pode esquecer dele para sempre. Karen diz adeus e desliga o telefone, deixando Fausto com o rabinho entre as pernas. Ana Maria pergunta a Memo como é a relação dele com a Isabela. Memo, emocionado, diz que quando está com sua filha, se sente o homem mais feliz da terra. Durante a conversa, Ana Maria se dá conta dos bons sentimentos de Memo e que ele realmente ama Isabela como filha. Yolanda diz a Gleice que ela é uma louca e meteu as meias irmãs dela ali na casa e poderia ter deixado ela e o Macário em sérios problemas. Gleice diz que não tem por que ficar cuidando às costas de Macário e ele quem deve se cuidar. Yolanda diz à filha que em breve ficará frente a frente com a bruxa da Amparo. Macário diz a Amparo que se ela estiver saindo com Eugênio, quer confessar que também está saindo com uma amiga. Daniela chega ao consultório de Ana Maria e ela e Memo irão conversar com a psicóloga. Ana Maria diz que depois de ouvir o Guilherme, encontrou um homem preocupado e comprometido com sua filha. Ela pergunta o que Daniela sente pelo Guilherme ser o pai biológico da Isabela. Daniela diz: "Eu me sinto muito sortuda que o pai da Isabela resultou ser um homem maravilhoso." Memo diz: "Eu estou eternamente agradecido pelo que está fazendo por mim e pela nossa filha." Daniela diz que faz isso porque ama ver sua filha sorrir quando vê ele. Memo diz que quer ser o melhor pai do mundo para a Isabela. Daniela diz que ele será, e às vezes pensa que teria se encantado em ter a Isabela com ele desde o princípio. Ana Maria questiona os dois se existe algo entre eles. Amparo diz a Macário que ele tem o direito de encontrar outra mulher, mas quer saber por que ele está contando isso para ela. Macário diz que achou melhor ela saber, e foi sua mulher por um bom tempo. Amparo diz que não há necessidade dele falar nada. Ela pergunta se isso é verdade mesmo, ou só está falando isso para causar ciúmes. Ana Maria diz a Daniela e Memo que o amor não se pode ocultar. Apreensiva, Daniela diz à psicóloga que ela pode ficar tranquila, que não há nada entre ela e o Memo, e só existe uma amizade. Memo diz que é casado e irá ter um filho. Ana Maria diz que se nota o quanto eles se amam, e deve ser difícil controlar esse sentimento. Ela diz que a Isabela está pronta para saber quem é seu verdadeiro pai, mas acredita que eles não estão prontos para dar esse passo. Ana Maria pede que eles resolvam seus sentimentos, que deem espaço e depois de 2 meses se falam novamente para tomarem uma decisão. Macário diz a Amparo que ela disse que não se interessava, mas está vendo que ela se interessa mais pelo que demonstra. Ele diz que está saindo sim com uma amiga que encontrou por aí.
Depois, Gabi vê o pai e pergunta se já apresentaram a Gleice para ele. Macário diz que sim, dá a mínima para Gleice e começa a mimar Gabi na frente dela. Ele dá um beijo no rosto dela e a incentiva nos estudos. Gleice fica ali se sentindo arrasada. Macário diz: que sorte que eu tive com você, Gabi, e com a Lupe, porque tem outras por aí que só dá dor de cabeça. Gleice diz a Gabi que também queria ter tido um pai como o dela, carinhoso, mas existe pais mentirosos e com duas caras. Fausto diz a Eugênio que certamente a Karen foi de viagem pelo Heron e que já tinha divertido ele. Léo vai à mansão e leva flores para Jerusa. Jerusa está sozinha na mansão e os dois se beijam com muita paixão. Daniela diz a Memo que a culpa foi dela e que acabou falando demais diante da psicóloga. Memo pede que ela não se culpe. Daniela diz que falou que gostaria de ter criado a Isabela com ele. E isso é verdade. E também falou para deixar ele bem com a Ana Maria. Memo diz que nenhum dos dois podem evitar o que sentem. Ele diz que dói muito o que vai dizer, mas é melhor esquecerem do que aconteceu entre eles. Daniela diz que adoraria esquecer, de não sentir tudo aquilo, mas se sente afogado por aquele amor. Memo diz que também sente o mesmo e não sabe como controlar o que sente por ela. Ele diz que aquele amor o queima por dentro. Daniela diz que pela filha deles irão ter que fazer o esforço de matar esse amor. Ela conta que o Fausto propôs ir de viagem com ela e a Isabela e que ela irá aceitar. Memo diz que então isso seria como uma viagem em família e Daniela responde que sim. Ela conta que dará a última oportunidade para salvar seu casamento e seu dever é solucionar as coisas com o Fausto, pela mesma razão que ele se casou com a Úrsula. Daniela diz que eles têm uma filha que precisa deles e necessita do calor de um lar. Memo pergunta se poderia se despedir de sua filha antes de ir, se poderia passar um tempo com ela e levá-la para passear em seu caminhão. Daniela diz que é claro que sim. Ambos se despedem. Amparo diz a Humberto que o Macário está saindo com outra mulher. Humberto diz que agora aquele homem já não vive com ela e deve permitir que ele faça o que quiser. Amparo diz que não é fácil, que aquilo a pegou de surpresa e não esperava isso. Humberto pergunta por que isso a afeta. Amparo diz que o Macário pode ser o que quiser, mas o que a dói é aceitar que ela fracassou em seu casamento. Humberto pede que a filha não fale isso e a consola. Daniela retorna à mansão e Léo fica escondido. Dani diz a Jerusa que precisa desabafar com ela e conta como foi na psicóloga. Memo diz a Úrsula que a psicóloga disse que não era a hora da Isabela saber que ele é o pai dela. Úrsula acredita que Fausto tenha manipulado a psicóloga para que a Isabela não soubesse a verdade. Ela diz ao marido que a Isabela está mais do que pronta para saber a verdade e questiona se a psicóloga não quer que ela saiba pelo que teve entre ele e aquela largatixa. Daniela diz a Jerusa que a Ana Maria percebeu que ela está perdidamente apaixonada pelo Memo e tudo se complicou. Úrsula garante a Memo que vai ajudá-lo a arrancar a Daniela de seu coração. Léo diz a Jerusa que ouviu a Daniela dizendo para ela que seu coração acelera toda vez que vê seu irmão. Ele diz que os dois se amam perdidamente. Humberto diz a Macário que ele não contou para ele que já estava saindo com outra mulher. Ele quer saber de quem se trata. Macário se sente o gostosão, pensando que Amparo está com ciúmes dele. Ele diz a Humberto que só quer ter uma companhia e por isso está saindo com outra. Na mansão, Fausto pergunta se Heron está pronto para falar com Daniela. Heron pede que ele reconsidere e é melhor não abrir a porta do inferno. Fausto diz que não pode matar o maldito caminhoneiro, porque a Úrsula comprou seu seguro de vida. E então a única forma é fazer a Daniela odiá-lo. Heron descobre que Karen viajou para a Europa. Fausto debocha dele e diz: "Você viu o quanto é importante para ela? Sequer se despediu de você." Gleice começa a roubar o restaurante de Amparo. Eugênio mostra para Gabi e Amparo a revista onde noticia as delícias que Amparo faz. As duas ficam muito felizes. Heron diz a Fausto que já emprestou muito dinheiro para o Macário e ele segue se endividando. Fausto fica satisfeito e diz que com o tempo o Macário vai dever até sua alma para ele. Gabi diz à mãe que ela e seu tio Léo estão fazendo sucesso nas redes sociais e que devem celebrar. Ela diz que a Amparo e Eugênio
poderiam comemorar juntos saindo. Amparo fica sem graça e Eugênio todo sorridente. Fausto inicia seu plano contra Memo. Ele diz a Daniela que pediu para o Heron investigar o passado do Memo e ele está ali para mostrar o que descobriu. Gabi diz a Amparo e Eugênio que os dois são responsáveis pelo sucesso da revista e devem comemorar juntos. Eugênio diz que lhe parece uma boa ideia e chama Amparo para jantar em um restaurante. Gabi estimula que a mãe aceite sair com o senhor. Gleice diz a Macário que parece que a lata de lixo vale mais que ele para a família Santos. Ela revela ao pai que a adorada filhinha dele, a Gabi, está estimulando que a Amparo saia com o riquinho. Daniela diz a Fausto que não se interessa em saber o que ele descobriu, pois sabe bem quem é o Guilherme. Fausto diz que ela perdeu a razão a partir do momento que se apaixonou por ele. Fausto diz a Daniela que o Heron também investigou a Olívia Lugo, a verdadeira mãe da Isabela. Ele revela que a Olívia era uma ex-presidiária e que o Memo abandonou ela na prisão com câncer e fez ela acreditar que sua filha havia nascido morta. Daniela fica chocada e Fausto apresenta falsas provas para ela. Amparo aceita sair para jantar com Eugênio. Eugênio fica animado e diz que passa por ela à noite. Já a sós, Gabi diz à mãe que quer vê-la feliz e que ela deve aproveitar com o senhor Eugênio. Macário ouve tudo e Gleice diz que a filhinha adorada dele está contra ele. Fausto diz a Daniela que a Olívia não deu a Isabela em adoção e aquela mulher morreu acreditando que a Isabela havia morrido no parto. Daniela diz que a Olívia mandou uma carta para o Memo e leu. Fausto diz que aquela carta é falsa e que qualquer um poderia ter escrito. Heron diz a Daniela que o mais provável é que o Guilherme tenha dado a Isabela em adoção após a morte da Olívia na cadeia. Daniela está incrédula, mas Fausto e Heron a manipulam com as provas falsas. Úrsula tem uma nova alucinação com César e fica em pânico. Memo começa a estranhar o comportamento de Úrsula. Daniela diz a Fausto que aquilo deve ter uma explicação. Fausto diz que tudo está claro e não é a primeira vez que descobrem as mentiras daquele infeliz. Ele diz que o caminhoneiro quer mesmo é o dinheiro deles e que planejou tudo. Daniela diz que se nega a acreditar, mas Fausto diz que ela está igual a uma adolescente estúpida, que não quer acreditar nos fatos. Ele diz que não quer que sua filha descubra que seu verdadeiro pai a arrancou dos braços de sua mãe e fez toda aquela maldade. Fausto instrui que Daniela vá ao presídio e fale com uma das companheiras de cela de Olívia. Já à noite, Daniela vê as provas contra Memo e, chorando, agora acredita que ele possa estar envolvido nisso. Memo liga para ela e diz que ligou só para dizer que ela é uma mãe incrível, por tudo que faz pela Isabela e por estar do lado dele. Com o coração partido, Daniela é fria com ele e diz que precisa desligar. João presenteia Gabi com um tablet para ajudá-la nos estudos. Gleice fica morrendo de raiva. Lupe se chateia ao saber que a mãe sairá para jantar com Eugênio. Amparo revela à filha que o pai dela já está com outra mulher. Lupe fica arrasada. Gabi chega ali e fica indignada, pois o pai ainda tem a cara de pau de reclamar do senhor Eugênio, sendo que eles são só amigos. Lupe vai atrás de Macário e o enfrenta por estar saindo com outra mulher. Depois disso, Lupe decide apoiar a mãe para que ela seja feliz com quem quiser. No dia seguinte, Macário diz a Yolanda que sua filha mais velha agora quer que a mãe fique saindo com o velho estirado. Yolanda diz que aquela família sempre está de mal com ele. Macário revela que já disse que está saindo com outra mulher. Daniela vai ao presídio para falar com uma antiga companheira de cela de Olívia. Ela quer saber de toda a verdade sobre Memo e a mãe biológica da Isabela.